E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou misturar várias coisas para fazer esse vídeo. Eu vou misturar como a gente pode pensar como um cientista de foguetes, como eu apliquei isso na minha mudança para Vancouver e para correr uma maratona. Então, se você é novo no meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Matheus. Eu moro aqui em Vancouver, no Canadá. Eu trabalho com marketing há mais ou menos 17 anos em grandes empresas como Smart Fit, Serasa, Magalu, e atualmente eu sou CMO na Fluency Academy, que é uma escola de idiomas. E eu criei esse canal uma forma de exponencializar uma paixão que eu tenho, que é compartilhar conhecimentos. Eu sou uma pessoa que adquiriu tarde na minha vida a paixão pela leitura, mas desde então eu já li pelo menos uns 150 livros, e eu sempre fui muito apaixonado em ler um livro, ver como aquilo mudava totalmente a minha vida. Quando eu compartilhava aquilo com alguém, como aquela pessoa se sentia bem também, como sentia, nossa, eu não sabia disso, olha que interessante. Então esse canal é para isso. Eu falo sobre livros, sobre podcasts, sobre documentários, compartilho esse conhecimento e também conto um pouquinho da minha vida como imigrante morando aqui no Canadá. O vídeo de hoje é de um livro muito interessante chamado Pense como um Cientista de Foguetes. Vocês vão ver como eu misturei isso com uma maratona e com uma mudança para Vancouver. Eu tô aqui com a minha colinha, tá pessoal? E eu vou compartilhar esse material com vocês, para caso vocês queiram compartilhar com alguém ou queiram consultar depois. Vamos falar dele então. Esse livro, ele foi escrito por Ozan Varol. Esse autor, ele é um imigrante turco que foi muito novo para os Estados Unidos. E ele tem uma carreira bem interessante. Ele se formou em astrofísica pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que é uma das melhores universidades que tem lá. E ele participou de vários projetos na NASA, devido à sua formação. E um deles foi o projeto Mars, que levou uma sonda para Marte. Isso foi em 2003. E ele participou dessa equipe. E desde então, ele vem compartilhando como os cientistas da NASA pensam e os princípios que eles usam para resolver problemas complexos, como, por exemplo, mandar o homem à Lua, mandar uma sonda para o planeta Marte. E ele escreveu esse livro e hoje ele é um palestrante que fala sobre esse tema, então é bem interessante, quem quiser pesquisar, vale a pena. O livro traz vários princípios, mas hoje eu trouxe 3 aqui para a gente exemplificar o tema central, que é quando a gente está enfrentando um grande desafio, que vem aquela síndrome do impostor que a gente fala, cara, eu não vou conseguir completar esse desafio, e aquilo, ao invés de nos ajudar, aquele desafio nos mover, a gente se sente paralisado. O autor fala que os cientistas de foguete, eles têm vários princípios, como eu disse, mas tem 3 que ajudam especificamente nesse tema. Primeiro, a curiosidade, então encontrar formas novas de resolver problemas, sempre estar aberto a novas ideias e nunca estar com aquele padrão do é assim que se faz. Depois, aprender com os erros. Então você imagina que construir um foguete ou uma missão espacial, ela é repleta de erros, porque muitas coisas nunca foram feitas, então você aprende com os erros. Questionamentos, então sempre questionar padrões e certezas, sempre baseado em números, né, para tentar reduzir um pouco a incerteza. Mas o principal, que é o ponto do livro, que é dividir grandes tarefas em pequenas tarefas e o pensamento sistemático. Eu cumpro uma coisa, depois eu vou para outra. Eu termino aquela outra, depois eu vou para a seguinte. Nunca pensando em resolver todos os problemas de uma vez. Eu sei que você deve estar pensando aí, mas eu faço isso. Mas eu tenho certeza que, assim como eu, a gente não faz tão direito assim como a gente poderia. Como que ele conta desse projeto? Ele começa falando do projeto Apollo. Vocês lembram desse projeto Apollo, que foi o projeto que levou o homem à Lua? Ele começa falando desse projeto, ele diz que foi um erro, o jeito que começou levou a um acidente fatal, mas muita gente usa isso também como definição de meta simples, que foi a promessa do presidente Kennedy na época, que falou que os Estados Unidos iam levar o homem até a Lua até o final da década e ia trazer ele de forma segura. Qual foi o problema? Quando ele disse isso, não existia nenhum plano concreto, não tinha nenhum planejamento que foi apresentado para o presidente Kennedy que fez com que ele falasse, nossa, a gente consegue fazer isso até o final da década de 60, se não me engano. Foi simplesmente uma promessa e depois daquela promessa, os cientistas da NASA tinham que resolver. Basicamente foi isso. Como que nasce esse pensamento da NASA de dividir grandes problemas em problemas menores? Nasce daí, né? Pelo menos é o que ele diz no livro. Então você quer mandar o homem para a Lua. Primeiro você precisa entender o que tem na Lua. Depois você precisa entender a distância. Depois você precisa começar a entender que tipo de equipamento você precisa,
que tipo de profissional você precisa. Então eles quebraram essa etapa em vários pequenos problemas para que então eles pensassem um projeto maior. Qual foi o grande problema desse projeto, né? Como ele foi feito uma promessa com uma data final, os bastidores nos dizem que várias etapas foram puladas e por isso, né, se vocês lembram, o foguete explodiu, os astronautas inclusive morreram. Mas esse ensinamento de quero ir à Lua, vamos quebrar isso em mini etapas, ficou e perdura até hoje em todos os projetos da NASA. E aí eu me lembrei de um livro que eu sempre falei muito por aqui, que é o Nunca Deixe de Tentar, do Michael Jordan. Que ele fala a mesma coisa. Ele fala, cara, eu queria ser o campeão da NBA, só que eu precisava de pequenas etapas até chegar lá. Então tem um capítulo nesse livro que ele fala que um passo de cada vez. Não existe nenhuma maneira melhor de você fazer qualquer coisa na sua vida. Então se você é um nota 5 e amanhã quer ser um nota 10, você deve se planejar primeiro para ser um nota 6, depois 7 e depois 8. Então, você está enfrentando algum problema grande na sua vida? Algum desafio no trabalho ou algo que você queira realizar que é muito difícil? Que tal a gente dividir isso em pequenos problemas? E aí, eu vou dar 2 exemplos da minha vida, que eu usei muito essa metodologia de eu tinha um grande objetivo e comecei a quebrar em pequenos. O primeiro deles foi correr uma maratona. Eu já corri 2 maratonas na minha vida. É uma prova muito difícil, é uma preparação enorme. São 42 quilômetros, que dá mais ou menos 4 horas de corrida. A minha primeira maratona eu fiz em 3 horas e 45, depois eu fiz 3 horas e 24, mas é muito tempo correndo, praticando um exercício. Então, como que começou essa ideia de eu correr uma maratona? Eu sempre fiz exercício físico, e aí, por convite de amigos ou a empresa às vezes promovia isso no trabalho, eu corri os meus primeiros 5 km. E eu gostei daquilo. Depois eu corri os meus primeiros 10 km. E aí eu fiquei mais confiante. E aí durante a pandemia, como as academias fecharam, eu não tinha muita opção de fazer exercício físico. Então eu comecei a correr no quarteirão. E nessas de correr no quarteirão, eu fui me sentindo cada vez mais confiante. Até que sem nenhum apoio de treinador, sem nada, eu corri a minha primeira meia maratona. A meia maratona internacional de São Paulo. Foi uma prova que aconteceu em novembro de 2021, se não me engano. Eu fiquei muito confiante, né? Corri meus primeiros 21 quilômetros, falei, cara, eu tô pronto para uma maratona. Mas eu lembro que quando eu terminei meus 21 quilômetros, eu estava muito cansado. Para eu conseguir os 42, eu vou precisar de um coach. E aí foi o que eu fiz. Eu contratei um coach e eu falei, cara, nós estamos em janeiro, em junho eu quero correr uma maratona. Olha o nível de confiança, em 6 meses. Esse coach, que é o Rogério, é um grande profissional, falou, cara, a gente consegue fazer, mas você precisa seguir o plano completo de treino. E aí, qual que era a minha mentalidade na época? Eu ia fazer os treinos e eu ia terminar aqueles treinos com bastante energia para falar, putz, se eu quisesse continuar correndo, eu corria. Mas não foi nada disso que aconteceu. O meu treinador, ele dividiu 6 meses de treinamento. Os primeiros treinos foram curtos, e aí eu comecei, tava cansado, mas tinha bastante energia. Mas, faltando uns 3 meses para a prova, eu cheguei no meu primeiro treino de 21 km. E eu falei, bom, devido a toda a preparação que eu fiz, eu vou terminar 21 km super bem, com bastante energia para correr 42. Mas não foi isso que aconteceu. Eu terminei exausto o treino. Falei, cara, não vai dar, faltam 3 meses para a prova. É aí que vinha a diferença. O meu treinador estava focado em, primeiro, ele queria preparar o meu corpo, o meu coração. Eu lembro que ele fez bastante exercício de corre e para. Ele falou, eu vou fortificar o seu coração para que a gente consiga ficar por mais tempo correndo. Então, quando eu cheguei no 21, ele ficou feliz e eu fiquei ansioso e fiquei chateado. Falei, cara, tá muito longe. No sábado seguinte, ele falou, agora você vai correr 22. Eu terminei os 22 cansado também. Só que, conforme eu ia ficando mais cansado, eu também estava ficando mais forte. Era isso que eu não percebia. E ele falou, agora você vai correr 25, 26, 27, 28, 31, 32 até os 35. Faltando mais ou menos um mês para a prova. Ao fazer com que eu pensasse em pequenos treinos, o meu treinador estava fazendo o meu corpo ficar mais forte e mais preparado. E eu estava super ansioso e querendo terminar um treino de 25 km assim, nossa, terminei o treino e tô super bem, poderia correr uma maratona. Mas não, focado em pequenos passos, 25, depois 26. E final de semana eu fui aumentando aquela quilometragem. Então, finalmente, no dia 19 de junho, se não me engano, eu corri minha primeira maratona no Rio de Janeiro. Foi uma experiência mágica. Dia 12/6, foi perto do meu aniversário, que é dia 8, e eu fiz uma prova com 3 horas e 45.
E ali eu lembrei muito desse livro. Eu falei, cara, esse meu treinador estava usando essa metodologia de, ao invés de eu focar em correr ele 42, eu estava focado em levar ele para os 21, 22, 25, 27. Isso é algo que me ajudou bastante e eu uso também no meu trabalho. Mas antes de eu contar isso, eu vou te contar como é que eu fiz, por exemplo, para Vancouver. Quando você vai imigrar, é um projeto de vida, né? É um projeto que quando eu decidi falar, cara, eu quero viver essa experiência na minha vida, é algo que parece grandioso, porque é uma documentação muito complexa, né? Tudo é diferente, você meio que reseta a sua vida. E eu lembro que com a minha esposa, na época, quando a gente decidiu, a gente sentou e falou, vamos quebrar esse grande sonho em pequenas etapas. E a gente começou a descrever, vamos definir o país. Então nosso objetivo naquela época era definir o país. E a gente definiu o Canadá. Depois, se é o Canadá, a gente precisa dos exames de inglês. Então a gente ficou os dois estudando todos os dias um pouquinho, 30, 40 minutos em inglês, até os dois passarem nos exames. Com o exame na mão, a gente falou, bom, agora a gente precisa contratar uma consultoria, então a gente focou em contratar a consultoria, conversamos com várias e decidimos por uma. Depois a gente precisa definir a forma de ir, a gente definiu isso estudando, então ela escolheu a faculdade que ela ia. Depois que ela aplicou para a faculdade, fez toda a carta de apresentação, pegou cartas de recomendação, enviou os testes de inglês, o foco dela foi ser aceita na universidade. Depois, a gente fazer o processo de visto. Então, ao invés de a gente focar em migrar, vamos focar na próxima etapa. Passou no teste, depois o foco foi alugar, depois saiu o visto, agora o foco é alugar o apartamento, depois fazer as malas, definir data, cronograma, enfim. Basicamente o que a gente fez foi o que eu fiz no que esse livro ensina e o que eu fiz na maratona. E conforme a gente foi evoluindo, a gente conseguiu. Eu lembro que a gente errou um pouquinho. A gente falou que ia chegar aqui em agosto de 2024, a gente chegou em setembro de 2024. Então a gente errou por um mês. Eu lembro que quando eu tava fazendo o meu exame, quando a gente definiu que queria vir pro Canadá, eu foquei, falei, cara, eu preciso passar no exame. Qual que é a nota que eu preciso? E também fui dividindo em pequenas etapas. E foi assim que eu consegui a nota de 7.5 no IELTS acadêmico, que é a nota de corte, para vocês terem ideia, para ser aceito em Stanford. Então, se você é um estudante internacional, você precisa de uma nota de proficiência nesses testes acadêmicos. Aqui no Canadá, a nota mínima é 6,5, mas para grandes universidades como Stanford e Berkeley, por exemplo, a nota era 7,5. E eu lembro que quando eu defini o teste, eu falei para minha professora de inglês, eu quero fazer o teste. Aí eu coloquei uma data, fiz um plano de estudo e eu fui aos pouquinhos. Primeiro eu vou estudar o writing, depois o speaking, depois eu fui misturando, até que no dia da prova eu fui bem melhor do que eu imaginava e tirei 7,5. Então, a minha mensagem que eu quero passar para você é, assim como ensina esse livro, Pense como Cientista de Foguetes, ou assim como ensina o livro do Michael Jordan, se você tem um grande desafio na sua vida, faça esse exercício, pegue esse desafio. Por exemplo, quero entregar esse projeto. Um projeto grandioso de transformação digital da minha empresa. Comece a escrever as pequenas etapas. Você sai de um lugar de, eu não sei por onde começar, para, entendi. Então a primeira coisa é definir o escopo do projeto. E o seu foco vira definir o escopo do projeto. Depois eu preciso apresentar para o meu chefe e pegar a aprovação. E aí o seu objetivo vira fazer a apresentação. Depois eu preciso levantar os custos. O seu foco vira os custos. Quebrando em pequenas etapas, acontece várias coisas. Primeiro, você se organiza. Segundo, o nosso cérebro, ele tenta evitar sentimentos negativos, tá? Isso é cientificamente provado. Então, quando você foca num objetivo muito grande e você não consegue atingir ele, o seu cérebro começa a se sentir frustrado. E ao invés de você se sentir motivado, o seu cérebro vai falar, eu não quero esse sentimento, porque esse é um sentimento ruim. Então você mais se desmotiva. Sabe aquela história da academia que o cara quer ver o resultado no primeiro mês? É exatamente isso. Ele é sedentário, ele vê uma pessoa sarada e fala, eu quero ser isso aqui. Tudo bem, isso é ótimo. Mas, se ele quebrar esse grande sonho, pequenos planos, aí ele vai ver que o foco dele é encontrar uma academia. Então esse vai ser o primeiro objetivo dele. Ele vai lá e vai conseguir, porque é um objetivo simples de fazer. E com isso o cérebro dele fala assim, putz, consegui um objetivo. Agora qual que é o próximo? Eu vou no médico, porque eu quero fazer um plano alimentar, para um nutricionista. Então ele vai lá e o foco dele é conseguir uma nutricionista. E ele vai. Depois é fazer as compras. Depois é ir pelo menos 3 vezes por semana na academia. Como ele está falando para o cérebro dele que ele está alcançando objetivos, isso vai dando uma sensação de prazer. E essa sensação de prazer faz com que você se sinta cada vez mais motivado. E você tem uma chance muito maior do que você, toda vez que você for na academia, você levantar a camiseta e falar, nossa, tô longe daquilo lá. Ou você pensar num projeto muito grande e aí você olha e você não consegue, putz, mas eu nem comecei ainda, eu nem falei com o meu chefe, calma, vamos pegar esse projeto
Vamos dividir em pequenas etapas e vamos focar na próxima. Quero mudar de país. Qual? Primeiro foco é escolher o país. Depois, qual que é o idioma? Depois é aprender o idioma. Depois é entender a documentação. Depois é contratar uma consultoria. Depois é ser aceito no visto. Cada etapa faz com que você mova um pouquinho e o seu cérebro, ao invés de te enganar, ele se torna um grande aliado. Por que isso é importante? Porque, cara, tem pessoas que têm muita dificuldade. Eu tenho dificuldade. Quando eu vejo algo muito grande assim, eu me sinto mais impostor e ansioso do que confiante. E tem pessoas que são extremamente confiantes, que falam, eu vou conseguir e conseguem. Eu não sou assim. Então, para equalizar, para me colocar no mesmo lugar de competição com essas pessoas, ou de conseguir, não competição, mas também de alcançar coisas que eu admiro que elas tenham, eu uso essa técnica que eu aprendi com esse livro, Pense como Cientista de Foguetes, que conversava muito com o livro do Nunca Deixe de Tentar, do Michael Jordan, e acabou me ajudando a me tornar um maratonista, a ser um imigrante. Eu lembro que eu usei isso na minha carreira também. Eu lembro quando eu li esse livro, para ser bem sincero aqui, eu já era, acho que um gerente executivo. Então eu comecei a quebrar, cara, primeiro eu preciso montar um time, depois eu preciso me firmar na cadeira, depois eu comecei a pensar em projetos. Então, ao invés de eu focar em ser um CMO, eu foquei em próxima etapa, de uma etapa quebrada de um grande objetivo que eu tinha. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Pense como um cientista de foguete. Se você está com um grande desafio aí, comenta aqui se você tem algum projeto e se você já fez esse exercício aí de quebrar em pequenas etapas. Comenta também se você tem uma outra técnica para nos ajudar, porque eu acho que é super válido. Talvez você tenha uma outra forma de pensar que você leu num livro ou aprendeu em algum outro lugar. Nunca deixe de sonhar. Sonhe grande. Se alguém conseguiu, você também consegue. É claro que existem muitas diferenças, às vezes algumas pessoas têm mais acesso a algumas coisas, mas a vida não precisa ser complexa para ser boa. É ter uma boa saúde, é ter uma boa saúde física, mental, é ter uma quantidade de dinheiro suficiente para que você realize os seus sonhos. E às vezes o seu sonho é ter uma boa casa e às vezes o seu sonho é ter uma Ferrari. Cada um tem um sonho. Às vezes o seu sonho simplesmente é comprar um sítio. Então a gente às vezes fica ansioso aí com a internet, dos super ricos e tal. Isso é legal, tudo. Não é o meu sonho. Se é o seu, ótimo, persiga ele. E talvez use essa técnica, quebre em pequenos pedaços. Se seu sonho é ser um super milionário, você primeiro precisa começar a construir sua carreira, adquirir conhecimento, você precisa deixar de ser dependente às vezes dos seus pais. Então esse é o seu primeiro foco. Então pegue essa grande meta e quebre em pequenas etapas. Se esse vídeo fez sentido para você, dá um joinha, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus amigos, comente aqui. Quanto mais joinhas, quanto mais compartilhamento, mais esse vídeo pode chegar para alguém que está precisando bastante e pode ser transformado assim como eu fui por esse conhecimento. Por fim, termino esse vídeo com a minha crença: conhecimento é libertador. É isso que eu acredito e é isso que eu quero fazer aqui no meu canal. Próximo vídeo, espero fazer num lugar mais aberto, para vocês conhecerem aqui um pouco de Vancouver. Hoje está nevando, bem fininho, agora já parou, mas está menos 2 graus. Mas eu quero mostrar aqui um pouquinho da minha vida também e como eu tenho me apaixonado por esse país. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.